Há mais de 1000 anos, uma das civilizações mais avançadas da história desapareceu sem deixar rastros. Eles eram mestres em astronomia, arquitetura e agricultura e construíram impérios impressionantes. Mas um dia, sem explicação, desapareceram. Não há respostas definitivas, apenas mistérios e teorias que persistem até hoje. O que aconteceu com os maias? A civilização maia floresceu por mais de 2000 anos na Mesoamérica, criando uma das culturas mais complexas do planeta. Suas pirâmides, templos e cidades eram as mais avançadas da época. Mas no final do século IX, algo aconteceu. As grandes cidades maias do sul foram misteriosamente abandonadas. Cidades inteiras, que antes eram prósperas, ficaram vazias, e o que restou? Somente silêncio. A civilização maia atingiu seu auge entre os séculos 6 e 9. Eles dominavam a astronomia com precisão, criando um calendário altamente avançado, além de desenvolver uma escrita hieroglífica única. Suas cidades como Tikal, Copan e Palenque eram centros de poder, cultura e comércio. Mas o que poderia ter levado esses mestres da matemática, arquitetura e astronomia a desaparecer de forma tão abrupta? Não há explicação simples, mas as respostas podem estar enterradas sob as ruínas. Por volta de 800 d.C., as grandes cidades maias começaram a ser abandonadas. Mas por que isso aconteceu? Não há sinais de destruição violenta. As cidades simplesmente se esvaziaram, e os maias que viviam nessas áreas desapareceram sem deixar vestígios. Entre as teorias mais intrigantes, uma das mais aceitas sugere que uma longa seca devastadora causou o colapso agrícola, tornando impossível sustentar uma população crescente. Mas o que aconteceu depois disso? Por que a civilização não se reergueu? Alguns acreditam que o colapso da civilização maia tenha sido causado por uma combinação fatal de fatores: mudanças climáticas, esgotamento dos recursos naturais e até mesmo uma guerra interna. O que muitos não sabem é que a seca pode ter sido um fator devastador, interrompendo o abastecimento de água e destruindo as plantações essenciais para a sobrevivência. Outros defendem uma teoria ainda mais intrigante, que a queda dos maias tenha sido causada por um fator social. Em algumas cidades, como Tikal, os governantes estavam constantemente em guerra para expandir seus territórios, o que pode ter gerado um desgaste insustentável, tanto para a população quanto para os recursos naturais. Apesar do desaparecimento das grandes cidades, os maias nunca desapareceram completamente. As antigas tradições maias sobreviveram em algumas regiões, e hoje, milhões de descendentes continuam a viver na América Central, preservando a língua, a cultura e as crenças de seus ancestrais. Mas a pergunta ainda persiste: o que causou o colapso da civilização maia? Teriam sido as forças implacáveis da natureza, os erros humanos ou algo ainda mais misterioso? O mistério do desaparecimento da civilização maia permanece um dos maiores enigmas da história. Uma civilização que floresceu por séculos e desapareceu em um piscar de olhos, deixando apenas as ruínas e suas histórias não contadas. E você, o que acha? Qual é a verdadeira razão para o fim dos maias? Se você também está fascinado pelos mistérios do passado, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.
O mundo está cheio de enigmas esperando para serem desvendados.